Olá, pessoal! Eu estou aqui com a Thaís Miola, que é nutricionista, mestre e doutora em oncologia. E dentre muitas aulas maravilhosas que ela teve aqui no Congresso do Ganepão, uma delas foi de um tema especialmente interessante. Esse tema foi obesidade e síndrome metabólica no câncer, se o paciente oncológico deve ou não perder peso. Thaís, conta para nós um pouquinho das principais mensagens a respeito desse tema. Vitória, eu gostei bastante de falar sobre isso, né? Essa é uma aula que a gente precisa falar, porque toda vez que fala sobre obesidade, pensa muito como um fator de risco, né? Mas e durante o tratamento, se a gente deve fazer ou não? Então foi um grande desafio, eu até comentei no começo da aula, né? Que o maior desafio não era nem montar o slide sobre isso, mas como fazer na prática clínica de fato. Bom, a gente precisa pensar em alguns fatores. O que a gente já sabe, a literatura tem muito claro, é que a obesidade, além de ser um fator de risco para desenvolver o câncer, ela também piora o resultado do tratamento. Então, piora a sobrevida global, aumenta a mortalidade por câncer em câncer de mama, colo retal, próstata, pâncreas e também aumenta o número de recidiva. Então, tendo essa informação, a gente precisa pensar se tem que perder peso durante o tratamento. Só que aí vem o outro lado, né? O paciente ele está fazendo uma quimioterapia, tem toxicidade, não consegue se alimentar direito. E quando eu penso em perda de peso, vai ser difícil ele não perder massa magra junto. E perdendo massa magra, eu pioro o tratamento, ele vai ter mais toxicidade. Então, no fundo, é um equilíbrio que a gente tem que ter, né? Então, o paciente ele pode ser um caso que, claro, tudo vai ser muito individualizado. Pode ser um caso que precisa perder peso durante o tratamento, mas eu vou ter que fazer um equilíbrio e um acompanhamento muito próximo com ele para garantir que ele não tenha uma perda de massa magra. E esse é um outro ponto que, inclusive, na mesa teve uma aula sobre atividade física, exatamente falando isso, que para a gente conseguir fazer restrição calórica, eu preciso que o paciente esteja fazendo atividade física para garantir a manutenção da massa magra. E aí, ponto importante também é que mesmo eu reduzindo, calculando para um obeso 20 a 25 calorias por quilo de peso dia, eu não posso deixar de diminuir proteína, eu tenho que aumentar a proteína. Então, outro ponto também que eu comentei na aula com relação à síndrome metabólica, eu peguei o exemplo de diabetes. Nesse caso, a gente vai ter que fazer o ajuste da dieta. Não vou ficar restringindo calorias, vou aumentar a proteína pela doença, tanto pela diabetes quanto pelo câncer, a toxicidade do tratamento, enfim, mas eu vou ter que fazer o ajuste na fibra, no tipo de carboidrato. Então, isso eu vou precisar fazer. Mas aí, perder peso durante o tratamento não vai ter uma receita de bolo, né? Vai ter que avaliar cada caso e tudo vai depender do diagnóstico do paciente, porque a gente fala muito de ganho de peso durante a quimio em câncer de mama, mas existem outros tumores que pode acontecer também, ou que o paciente já tenha obesidade, né? E vai para o tratamento. Então, pensando de forma global, eu tenho que avaliar qual é o diagnóstico desse paciente, qual é o tratamento que ele está fazendo, é quimio, é rádio, ele vai operar, quais são as toxicidades, a aceitação alimentar dele e se ele faz atividade física ou não. Perfeito, ela praticamente deu a aula aqui para nós e eu acho que é muito importante mesmo, como você falou no início, né? Tocar nesse tema, porque a gente está muito acostumado a falar de desnutrição, paciente aquele que está emagrecido a olho nu, sendo que a gente pode ter pacientes com sobrepeso, obesidade e que vão ter piora, como você falou, durante o tratamento, porque massa magra não tem. Então, acho que esse equilíbrio que você falou de se for preciso, sim, ajudá-lo a perder peso, mas não às custas de outros nutrientes que são importantes, né? Então, queria agradecer muito a Thaís e convidar a todos a estarem conosco em mais outros resumos do Avante. Obrigada, Thaís. Obrigada a vocês.